A estratégia do controle da vigilância era uma estratégia policial judiciária, né? Que vem ali da Lei de Segurança Nacional, prende o sujeito, coloca na cadeia, etc. O que os militares, ou pelo menos os órgãos de segurança militares, procuram fazer a partir do final dos anos 60, é a execução de uma doutrina militar, que é a doutrina da Guerra Revolucionária, a doutrina de origem francesa, né? Onde o que se busca é a neutralização do inimigo, ou seja, a perspectiva deixa de ser policial judicial e passa a ser militar, né? E para neutralizar o inimigo, eles inverteram o Lenin, colocaram o Lenin de ponta cabeça no que fazer. Então você precisa acabar com a imprensa partidária, porque a imprensa é a forma que liga todas as organizações de base ao centro dirigente no exterior. No caso, ali também estava no exterior o centro dirigente do Partido Comunista Brasileiro. Prestes estava em Moscou, né, desde 71, né? E depois outros integrantes do Comitê Central também vão para o exterior, até porque a situação estava impossível, a permanência deles no Brasil, né? A ideia de que sem uma direção revolucionária, ou seja, sem um partido revolucionário, sem uma direção revolucionária não haveria revolução, é também a forma, então vamos cortar a cabeça, porque como disse um agente para mim, aliás, o Antônio Pinto mesmo, corpo sem cabeça não anda, né? Então daí o porquê miraram nos integrantes do Comitê Central, né? Para desbaratar a própria cabeça pensante. Ou seja, e basicamente em cima de dois grandes pontos, né? Que eram importantes para o funcionamento do partido. A imprensa, além da direção, né? Mas fundamentalmente imprensa e finanças. Ou seja, a ideia de sufocar o partido, né, e neutralizá-lo como inimigo. Por quê? Isso vai se falar assim, pô, mas isso acontece em 75, né, justo no momento que começa a abertura, mas é justamente pela abertura que isso se fazia necessário. Por quê? Embora possa parecer um contrassenso, né, na verdade o que se busca, até pelo fato do partido não ter pego em armas, não ter ido para a luta armada como outras organizações foram, né, de oposição ao regime, né? Ou seja, o partido sempre defendeu uma tática que era da Frente Democrática para a oposição ao governo militar, né? Para derrotar a ditadura e não derrubar a ditadura, né? E daí porque atuava dentro do MDB, com os liberais, apoiando, ou seja, em frente com sociais, democratas, com socialistas, etc. E até com opositores conservadores, mas que eram contra a ditadura. Por que era importante para a ditadura naquele momento, justo na hora da abertura? Porque a ditadura não podia correr o risco, no momento em que ela entregaria o poder aos civis, né, do Partido Comunista Brasileiro voltar a ser um ator importante na vida política nacional. Era isso que ela não queria correr. Por isso a necessidade de neutralizá-lo, justamente no momento em que a abertura, quase como uma necessidade para a abertura política. Uhum. Não, uma abertura com segurança, vamos dizer assim. Aí entra até no lema lá do Geisel, ó, lenta, gradual e segura, né? Segura, exatamente. Impressionante. Ó, senhoras e senhores, Marcelo Godoy aqui com o seu novo livro, inclusive semifinalista agora do Prêmio Jabuti, ele que já foi vencedor do prêmio. É importante fazer essa diferenciação. Muita gente foi presa, e ao contrário do que aquela ilusão romântica que muitos militantes tinham, né, que um verdadeiro revolucionário não fala, apanha, morre, mas não fala, como Prestes dizia dentro do partido, né? Morre, mas não fala. Isso é uma irrealidade gigantesca. E na imensa maioria das vezes, quando alguém fala sobre tortura, ele não é porque ele é um cara, ele é um mau caráter, ele simplesmente tem uma coisa chamada o limite da dor, né? E que você, ou seja, transferir para quem está sendo submetido à tortura a responsabilidade pelo aquilo que ele disse, é você isentar o torturador do que ele fez. Isso eu me recuso a fazer. Sim. Tá? Cai nessa cantilena, fulano falou, não, fulano falou, sabe? Eu acho que existe existe um limite, né? Qual é o limite numa tortura, né? O limite é aquele da consciência individual, né? Qual é o limite da consciência individual? Se o torturador me entregar um revólver e falar, mata o seu filho, eu não vou matar o meu filho. Prefiro que ele me mate, porque eu prefiro morrer do que ficar vivo.
E conviver com essa memória, porque eu vou acordar de manhã e vou olhar no espelho e vou ver um assassino do próprio filho. Não adianta, tem um limite em que não vale a pena ficar vivo, né? Há um limite que não vale a pena ficar vivo. Mas eu tô falando assim num limite muito, eu tô colocando uma coisa muito extrema, né? Quando você pensa numa pessoa que está sendo torturada e depois de horas e horas de tortura, ela fala assim, poxa vida, eu vou confirmar que eu participei de uma reunião do Partido Comunista 3 anos atrás, que mal vai haver nisso. Né? Eu vou parar de apanhar, pelo menos, né? Vou ter um sossego. Mas eu tô colaborando. Não, você entende? Sim. Tem uma fase de seleção de informação. Tem uma graduação nisso que não é uma coisa assim que as pessoas... que isso tem que ser levado também em consideração. O Melo é uma situação diferente. O Melo foi pego como qualquer outra pessoa, só que ele foi levado para um cárcere clandestino. O Melo é o Vinícius, né? Nosso grande público, a gente era um cara do Partido Comunista Brasileiro. Ele era do Comitê Central do partido, ele era uma pessoa que tinha acesso a parte de passaportes, a parte de trabalho de entrada e saída do país, ou seja, setores importantes. Setores importantes do partido, por setores clandestinos importantes que cuidavam da documentação, da entrada e saída do país, ou seja, setores vitais. Tinha contato com pressa. Ou seja, se a repressão ou os órgãos de segurança tivessem acesso a essas informações, teriam uma facilidade muito grande para prender pessoas, inclusive pessoas importantes da cúpula do partido. Ele é preso, levado para um cárcere clandestino. Perdão. Isso foi em 74, começo de 1974. Depois que o Médici já tinha arrepiado quase tudo isso. Depois. Aí era ofensiva contra o Partido Comunista Brasileiro. E a ideia era impedir que a Voz Operária completasse 10 anos de existência. O principal foco deles, no começo, era a encontrar a gráfica da Voz Operária. Eles tinham uma verdadeira obsessão em relação a isso. Isso é uma coisa interessante, né? Porque isso mostra um governo também atrás, tentando, assim... Como é que hoje a gente, quem está nos vendo, imagina que um governo vai prender, torturar e matar para impedir que um jornal seja impresso? Nós estamos falando aqui de uma liberdade, que é a liberdade de imprensa, a liberdade, né, que está ligada com a própria liberdade de expressão, mas com a liberdade de pensamento, mas a liberdade de imprensa, né, que justificava para o regime militar o assassinato, o sequestro e tortura de pessoas. Aliás, hoje, dia 29 de setembro, completa 50 anos do desaparecimento de José Montenegro Lima, preso aqui em São Paulo, também em função dessa grande operação contra o Partido Comunista Brasileiro, uma das últimas prisões feitas clandestinas. Ele é um dos 2 últimos desaparecidos políticos do país, né? E ele é levado também para o cárcere clandestino, é também torturado, só que ele é assassinado e está desaparecido até hoje. E a missão do Montenegro, quando ele desaparece, era justamente reorganizar a gráfica do partido. Você está entendendo? Não era colocar bomba, não era praticar qualquer ato de violência. A única violência dele era colocar uma gráfica em funcionamento. Né? Ou seja, se alguém me fala que isso tem alguma relação com a defesa das liberdades ou da democracia, etc., de quem o torturou, prendeu, matou, etc., não parece não faz o menor sentido. Não faz mas um menor sentido. O menor sentido. Pelo contrário, só torna mais evidente ainda o tamanho e a enormidade do crime, né? Do delito, né? Então, assim, aliás, hoje tem até um evento na Escola de Sociologia e Política, agora no final da tarde, sobre isso, lembrando 50 anos da morte do Montenegro. Mas quem começa isso, tudo isso, toda essa operação que vai terminar lá adiante, com esses desaparecidos, com Montenegro, com Orlando Bonfim e outros, começa com a prisão do Melo. O Melo é levado para um cárcere clandestino, ali ele é torturado. Em São Paulo. Várias outras, sim, como centenas, né, eu digo até milhares de pessoas foram durante o regime. E foi colocado para ele a seguinte opção: ou você colabora com a gente, ou você morre. Você vai me dizer, poxa vida, quem está nos assistindo provavelmente vai dizer, eu na situação dele também provavelmente iria falar, eu quero viver.
eu compreendo. Até aí eu compreendo. Uhum. Porque você pode chegar para a pessoa e falar, tá bom, eu concordo, mas você pode estar mentindo, né? Vou dar um exemplo. Inês Etienne Romeu, militante da VPR, dirigente da VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, foi presa e levada para um cárcere clandestino conhecido como Casa da Morte. É a única pessoa que sobreviveu a esse cárcere, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Uhum. Ela também foi posta diante da mesma opção, ou colabora ou morre. Ela viu várias pessoas ficarem presas lá e serem assassinadas. Colegas, companheiros. Ela fez o acordo. Posta em liberdade, ela vai para a casa dos pais, conta o que aconteceu e procura um advogado e se apresenta para ser presa oficialmente pelo exército, não mais clandestinamente, com advogado, com tudo, comunicando à justiça, etc. E diz, se acontecer qualquer coisa comigo, a culpa é daquelas pessoas que me mantiveram num cárcere clandestino durante 6 meses, me torturando, fazendo isso, etc. Entendeu? Ou seja, mesmo sendo ameaçada, que se você falar, você vai morrer, mesmo ela tomou uma decisão que era a seguinte, eu preservo a minha vida, Vou falar sim. mas não vou entregar a vida dos meus companheiros. O Melo foi posto em liberdade, assim como Inês Etienne Romeu. E o que o Melo faz? Entende que quando ele é posto em liberdade, aí é o cachorro, Uhum. ele recupera a vontade dele. Ele podia chegar no primeiro encontro que ele fosse manter com algum camarada e falasse assim, olha, eu estou sendo seguido, eu fui preso, eu fui forçado a isso, avisa o partido, ninguém mais mantenha contatos comigo. Eu fiz isso porque eles ameaçaram, eu tô contando porque estão ameaçando matar minha mulher, meu filho, me matar, etc. A necessidade, né? Mas ele não fez isso. Ficou pianinho. Ele foi levando os militares em cada encontro que ele tinha, de tal forma que os militares conseguiram, por meio disso, mapear todo o partido, porque ele encontrava com a cúpula. Ele era um cara da cúpula. Então era o Comitê Regional de São Paulo, daí ele vai para o Rio de Janeiro, ele se encontra com o Comitê no Rio, depois ele vai para o Rio Grande do Sul, se encontra com o Comitê no Rio Grande do Sul, ele se encontra com gente da área de finanças, ele se encontra com gente do chamado trabalho especial, que era esse trabalho de fronteiras, documentos, documentação, etc. Ou seja, e essas pessoas vão sendo, os militares não prendem você se encontrou comigo, eles não te prendem no dia seguinte. Eles deixam você, eles ficam vigiando você 1 mês, 2 meses. Eles vão mapeando também as suas relações. Então, imagina, olha como isso vai crescendo exponencialmente. Tantos arquivos. Né? Vai crescendo exponencialmente. Você vai mapeando as diversas organizações de base. Por onde o Melo passou, ele deixou um rastro de destruição e morte. E morte. E durante meses as informações que tiveram como origem lá atrás o Melo permitiram que os militares neutralizassem de fato o partido, ou a direção do Partido Comunista no Brasil. A ação direta dele. A ação direta dele. Não há a menor dúvida. É evidente que os militares não chegavam para ele depois e falavam, olha, Melo, muito obrigado, aquela informação sua, a gente seguiu fulano, beltrano, ciclano, prendemos o Joãozinho e matamos o Joãozinho. Não falavam nada. Eles não davam vamos dizer assim, esse retorno pro Melo, né? Mas, o Melo tinha consciência disso. O Melo tinha consciência disso. O Melo, em 76, em 75, ele sai do Brasil, escoltado pelos militares, até o Rio Grande do Sul. Dali ele vai até Buenos Aires, se encontra com o partido tinha um esquema em Buenos Aires para essas viagens, entrada e saída do Brasil, etc. Era um ponto de, vamos dizer assim, quase como, não seria um entreposto, mas como é que a gente poderia dizer? Um ponto de apoio, né? Lá ficava o Armando Ziller, que era um dirigente partidário, que fazia isso, providenciava documentos, passagem aérea, não sei o que lá, para quem fosse para a Europa, voltasse da Europa para cá, fosse entrar no Brasil, tudo mais. O Melo fica 50 dias lá, acompanhado por militares brasileiros, mapeando tudo isso, né? De lá, ele vai para Moscou. De Moscou, ele fica buscando informação para os militares, e aí ele passa a ser secretarial Prestes. Ele é o cara que que cuida das relações do partido com a KGB. Ele pega a documentação que as pessoas, com documento falso, que as pessoas iam usar em viagens pelo mundo, dirigentes partidários, né, em missões do partido, né, e ele tem acesso a isso. Eles chegam em 76, o último dirigente importante do partido que sai do Brasil é o Giocondo Dias.
Estava escondido, depois foi ser secretário-geral do partido, substituindo o Prestes. Ele foi resgatado aqui com a ajuda do Partido Comunista Argentino. Um casal argentino veio e ajudou a fazer esse transporte dele para lá. Quem informa os militares brasileiros que o Jocondo Dias tinha sido resgatado foi o Melo. O Melo sai de Moscou, um dia em Paris, ele pega o telefone, ele liga para cá, fala com o Hélio Pimentel da Silveira, que era o doutor Ney, o capitão do exército, que o controlava então, antes do Antônio Pinto, e conta para ele que o vice-presidente da firma chegou aqui em Paris, né? E ele conta e dá os detalhes. O que acontece na sequência disso? Os militares brasileiros tinham contato com os militares argentinos. O sujeito responsável pela operação que tirou o Jocondo Dias aqui foi preso e hoje é um desaparecido político na Argentina. Nunca acharam, cara. Nunca acharam ele. Então, assim, é um estrago internacional. É um estrago internacional. Eu diria assim, a sorte do Partido Comunista Brasileiro, sorte, modo de dizer, né? Sorte bem entre aspas, é que não houve um retrocesso na abertura. Imagina o que aconteceria com esse partido se em 82, 83 a gente tivesse conhecido um retrocesso e a gente tivesse um novo AI-5 ou coisa assim, com seus integrantes. Estariam todos... Porque o Melo continuou, e isso é uma coisa importante, porque eu acho importante. Vai até quando? Você sabe disso, eu acho que a história ela precisa fazer um certo sentido no presente, né? Então, e a história do Melo tem um sentido no presente. Ele vive até quando? Ele vive até 2023, ele morre com 105 anos. Recentido. Tá? Até 2023 ele morre. Viveu bem com a consciência dele, hein? Sim, tranquilo. 105 anos. Se vacinou para Covid, foi um dos primeiros a receber a vacina no Rio. Morava em Copacabana, num apartamento. Tinha uma pensão, porque ele era veterano de 35. Ele ganhou do exército uma pensão de capitão. Ele vivia com a pensão dele de capitão. Mas ele permanece ativo até 1995. A gente está falando aqui, a ditadura acaba em 1985. A gente está falando de 10 anos após a redemocratização, com presidentes civis, José Sarney, com o presidente Fernando Collor, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. Esses 4 presidentes civis estiveram no poder, sendo que um órgão de informação militar mantinha um espião dentro de um partido político, na época legalizado, o PCB no primeiro momento e depois o PPS, que nem comunista mais era, né? Pagava esse informante com dinheiro público, verba, sigilosa, mas verba, né? Dinheiro público, sem que nenhum presidente civil da época tivesse conhecimento disso. E aí a gente vai falar, bom, de que forma o poder militar se subordina ao poder civil? Qual é o controle civil objetivo que existe nesse país? A quem eles prestam contas? Daí a gente vai chegar no presente e vamos falar, e a BIM paralela? É uma continuidade implacável. E aí a gente vai falar assim, bom, essas pessoas que tentaram, por exemplo, o golpe em 8 de janeiro de 2023. Qual a continuidade desse processo? O que eu quero mostrar é que esta forma de fazer política, né, que envenenou a nossa república durante muito tempo, por meio do anticomunismo, que levava à proscrição de uma força política e dizia que uma força política não pode participar da praça pública, estava no centro da ideia daquelas pessoas que fizeram o 8 de janeiro. Então essa história do Melo não é uma história de um passado, como você disse aqui, né, apresentando aqui a entrevista, né, o nosso passado que não cessa de passar, né?